então uma administração de 3 unidades. Em 2017, o Estado considera os contratos nulos por conta de uma série de questões e o sobrepreço, os superlucros sobre os contratos, corrupção, obviamente, além da vigilância ser armada, então, com base na constitucionalidade da segurança pública. A Humanizare sai de jogo, só que entra a Embrasil, que é uma empresa para administrar esses 3 complexos, que também já tem presídios no Amazonas. Depois que a Humanizare sai do Tocantins, sai do Ceará, a Conap, em 2003, vai para o Amazonas. Quando ela sai do Ceará, a Conap vai para o Amazonas. Em 2003, ela assume o contrato de uma unidade. Conap, empresa de Luiz Gastão. Só que por uma série de problemas trabalhistas, a Conap fecha, abre-se no Amazonas a RH Multisserviços, que por uma série de problemas trabalhistas depois de 2 anos fecha, e abre-se a Humanizare sempre com os mesmos donos, sempre com os mesmos secretários, sempre com os mesmos presidentes. Luiz Gastão continua administrando, mas agora ele administra 7 presídios no Amazonas. Como vocês bem lembram, em 2017 já falei, o Amazonas foi palco de uma série de massacres, iniciando o ano, no Compage, que é administrado pela empresa Humanizare, e uma série de questionamentos foi lançado a Humanizare em relação ao preço, em relação à segurança. Em 2017, a Humanizare lançou uma nota falando que cobra mais por oferecer serviços melhores. Em 2019, mais uma vez, há 2 semanas atrás, 55 pessoas morrem em unidades privatizadas e unidades da Humanizare. Quero lembrar aqui que a Humanizare tem uma série de escândalos e uma série de conchavos políticos. Então, entender a privatização aqui, quando a gente privatiza um presídio, a gente está dando dinheiro para uma empresa. E essa empresa, ela financia campanhas. Por exemplo, a Humanizare no Goiás deu 3 milhões para a campanha do Marconi Perillo. No governo do Amazonas deu 300 mil a uma empresa subsidiária da Humanizare. A Humanizare deu 1,2 milhões para o governador Luiz Gastão em sua campanha. E no Congresso Nacional já financiou o deputado Silas Câmara, que é um dos redatores do projeto de lei da proposta da PEC de redução da maioridade penal, um dos expoentes aí da bancada bala. Também financiou 400 mil para sua mulher e 150 mil reais para a campanha de sua filha. Então, só a família ali ganhou 750 mil reais da Humanizare. Então, é interessante ver que quando a gente privatiza um presídio e bota uma empresa com muito dinheiro e muita influência, ela vai financiar candidatos que vão assumir e vão encampar projetos de lei repressivos, projetos de lei que aumentam o encarceramento, projetos de lei que beneficiam essas próprias empresas. Então, aquilo que gerou um dia a privatização, aquele justificativa de que o sistema penitenciário está em crise, que o sistema penitenciário, o Estado não consegue cuidar porque está superlotado, com a privatização vai existir uma retroalimentação. Mas nem tudo está perdido, nem tudo está fora. A Pastoral Carcerária vem desde 2013, junto com outras organizações, defendendo uma agenda contra não só os presídios privatizados, mas contra o encarceramento massivo que acontece no Brasil nas últimas décadas. A Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que entre os seus pontos está a não construção de nenhum presídio a mais e a não privatização dos presídios. Então, a gente chama todos que puderem compor a gente junto na Agenda Nacional pelo Desencarceramento, porque a gente acredita que lutar pelo desencarceramento é lutar pela vida. Obrigado. Só para avisar, depois dessas mortes que aconteceram em Manaus, a equipe nacional da Pastoral foi para lá. A nossa assessora jurídica nacional, a Luísa Citranovic, está lá. E ela fez um vídeo com uma série de relatos das familiares e dos agentes pastorais que trabalham lá, e a gente gostaria de passar. Tudo isso que o Felipe falou. E mais outras coisas também, que a gente diz assim, mãe, eu não posso lhe contar tudo o que acontece aqui. Porque a senhora mesmo pode sofrer lá fora, porque eu não sei o que
senhora vai falar, o que a senhora vai dizer. Então, nem tudo eu posso me contar. Ele só diz assim, eu só sei que aqui o caso é doido. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Boa tarde, me chamo Adriana. Sou mãe do que foi agora assassinado. Foi assassinado dentro do presídio agora, nesse massacre que teve. Eu estou indignada porque o meu filho, ele errou. Sei que meu filho errou, mas ele estava pagando pelo erro dele. Como ele falava, mãe, eu tenho sonhos ainda. Quando eu sair daqui, minha mãezinha, eu vou cuidar da senhora. Eu ocupo assim o Estado, porque eles não fizeram nada. Eles sabiam sim que ia acontecer massacre lá dentro. Com certeza eles sabiam, porque quando eu saía de dentro lá da cela, lá de onde meu filho estava, no pavilhão, aí o imunizado perguntava se estava tudo bem lá dentro, porque eles sabiam que ia acontecer alguma coisa ali dentro, eles sabiam já. Então eu fiquei muito triste, estou muito revoltante, porque não adianta trazer Força Nacional lá de fora e eles não fazerem nada pelos presos, eles já estão presos, então eles estão nem aí. E quando a gente chega lá, muitas pessoas para visitar, eles colocam 2 pessoas para revistar as comidas, mano. A gente já a gente já entra lá, eu chegava 8 horas, eu entrava meio-dia, às vezes 1h30, às vezes eu já entrava até 2 horas, porque dava muita gente, quando é dia de criança, dia de visita de criança, dava muita gente. A prioridade é para as senhorinhas, para as crianças, para as grávidas. Então a gente já entrava esse horário, às vezes eu só dava um beijo no meu filho e já vinha embora para casa. Eu perdi uma pessoa que é o meu filho, primogênito, o único filho. Então eu não tenho raiva deles, não tenho raiva dos presos, porque só eles sabem o que eles passam ali. Quando eu ia ali, meu filho estava cheio de coceira, eu não podia fazer nada por ele. Cheio de coceira, cheio de curuba, e água quente, tomou água quente na última visita que teve. Aí só que eu não consegui mais entrar, porque na hora que eu ia passar o alimento, que eu ia passar a comida, eu revistar, aí a CONAP veio os agentes, já veio todo com metralhadora já em cima da nossa cabeça, mandando a gente se retirar, porque já estavam matando lá no Compage, aí mandou a gente se retirar. Aconteceu de novo, isso daí já é o segundo, é o terceiro já, porque só vive morrendo gente no presídio, é porque a mídia não, eles não deixam a mídia filmar. Eu fui, as 3 últimas já saí no dia da situação do fato ocorrido. Quando ele falou essas palavras para mim, amor, vai, porque senão tu vai morrer aqui dentro. Aí ele falou, ai meu Deus, foi o que ele falou, na hora que a polícia estava lá no portão da verdade. Ele falou, ai meu Deus, como é que ele falou, ai meu Deus, porque eles iam lá fazer carinho? Quando a Choque entrou junto com a Humanizar, porque ela entra junto, vestido de prenda livre, eles levaram os meninos para a quadra só de cueca, fizeram os meninos cantar o hino nacional. E gritar o nome do presidente. Aí, o menino não sabia cantar. Mandaram gritar o nome do Bolsonaro. E o menino não sabia. Sabe o que eles fizeram? Pegaram cacete, começaram a quebrar braço, quebrar cabeça, jogar spray de pimenta, jogar água e botar eletricidade neles todinho. O meu marido até hoje está mal com isso, tá? E isso não veio para fora. Isso eles não mostraram. Eles não falam. Eu queria até advogado, o advogado ele já tinha que marcar 48 horas. Meu filho já falou que ele jogava sabão em pó na quadra, ele jogava água e botava eles para correr, só para eles escorregarem. Ele disse que não quebrou o queixo, porque quando ele vai correr e que caiu ali, daquele chão duro, quebrou o queixo. O meu esposo está com 2 hérnias, 2 tomou muito grande aqui. No dia que
depois da rebelião, o que a Choque fez? Botou, jogou o sabão na quadra, que ela falou, botou, jogou o arroz por cima e mandou ele comer. Aí quando ele caiu, eles viram a aliança do dedo dele. Aí foi lá, foi para tomar a aliança do meu marido e ele disse que não ia entregar. Aí foi quando eles cacetaram, meu marido virou e ele falou para o meu marido, ou tu entrega essa aliança ou tu morre. Aí meu marido entregou a aliança, aí ele tirou chorando, entregou a aliança, aí quando meu marido virou, ele deu no meio da cabeça do meu marido, disse aqui do meu marido ali, disse que meu marido doente, tá aí os laudos dele, tá tudo aí, que eu estou desde dezembro para tirar ele, para fazer a cirurgia, eu marquei todos os exames e até hoje ele não é exato, tá? E o meu marido mal, meu marido quase morre lá dentro, meu marido não falava, a cara dele ficou toda deformada. Nós ficamos um mês de castigo, porque se a mulher se for entrar, ver o marido daquele jeito, ela viu abrir a boca. Então eles ficaram esse tempo todo lá tomando só diazepam e losartano, que é o que meu marido está maluco. Porque ele toma losartano para dormir, que a dor é imensa. De 80 quilos, ele está pesando 47 quilos. Boa tarde, me chamo Arlete, moro em Manaus. Eu tenho um filho preso por Equequara, na UPP. Mas o que acontece aqui em Manaus? Eles estão matando nossos filhos. Eu tive uma mãe que ela perdeu seu filho, ele foi morto agora no massacre que teve 65 jovens mortos. Os nossos filhos são maltratados, todo dia eles apanham, eles ficam no sol. Aquele que não tem visita, ele fica lá na quadra, o tempo todo pegando sol, a visita toda, chuva. Tem gente com tuberculose, tem gente com pneumonia, tem gente com várias doenças, todo mundo junto. Nossos filhos estão sendo humilhados, nossos filhos estão comendo comidas estragadas, cheias de caramujo, cheio de pelo de gato. Os nossos filhos estão sem água, eles tomam água do vaso sanitário, eles trancam todas as torneiras e eles tomam água só do vaso sanitário. Nossos filhos estão cheios de ferida, cheios de bactérias. A gente não pode entrar com medicamento porque eles invadem, dizendo que a gente está entrando com droga. Como essa mãe perdeu seu filho pelo Estado, ele estava guardado pelo Estado. E o que o Estado vai fazer pela essa mãe? Ela não teve o direito de ter um financeiro para enterrar o seu filho. Ela teve de tirar dos seus próprios suor para enterrar o seu filho, porque o Estado não deu sequer nem 10 centavos, nem caixão, nem roupa, nem nada, nem o próprio terreno para enterrar o seu filho. Bom dia, eu sou irmã de um interno de uma das unidades aqui do estado do Amazonas. A Humanizare, ela não tem qualificação para assumir um presídio, porque elas não sabem falar nem sequer com os familiares, elas não dão informação, o tratamento delas para a gente que vai lá para entrar é péssimo. Elas falam na nossa cara que elas não gostam da gente, e quando elas não gostam de uma pessoa, elas embaçam mesmo, não deixam a nossa entrada. Eles jogam a nossa comida fora, elas não têm qualificação para ficar na máquina de scanner, né? Porque elas verem manchas, elas não são capacitadas para essa função. E simplesmente dizem que a gente está com droga e nos manda embora. Como que a gente está com droga e vai embora do presídio? Isso é tráfico. E quando a gente pede para ir para uma delegacia, elas dizem que não vão levar e mandam a gente embora e saem empurrando a gente para fora. Elas não têm qualificação. Eles tratam os detentos como animais. Eles vestem as camisas da SEAP e descem, agridem eles. Eles dão comida estragada, a comida chega no horário de almoço, eles entregam a comida 2 horas da tarde. Chega a janta, eles entregam 4 horas da tarde, eles dão duas refeições. A privatização das unidades é um erro porque não são profissionais qualificados, não são concursados, não podem ter esse nível de responsabilidade. O social não cabe à privatização, cabe ao Estado, cabe ao governo. Eles têm que assumir essa patente. É deles a total, como é que eu posso dizer, obrigação com os detentos.
Porque o que está acontecendo hoje aqui no estado do Amazonas é exclusivamente do tratamento que eles recebem, do tratamento que é passado a nós, familiares. Se eles estão desse jeito, é pela superlotação, é pelo maus trato, é pela comida estragada, pela água que não é liberada. A gente tem relatos de detentos, e eu posso dizer que eu tenho relatos de detentos porque eu entro na unidade, eu sou visita de interno. E lá a comida chega estragada, com barata, com rato, com caramujo. Interno morreu. E eles receberam castigo porque eles mataram interno por agressão física. E no óbito tá que ele morreu de infecção intestinal, comeu comida estragada assim. E eles passam a mão, eles não falam, que eles saem para o estado que eles querem que saia. Eu sou contra a privatização do sistema carcerário. A paz carcerária é necessária. E terceirizando não é o jeito, não é a solução. Passa a palavra aqui para Priscila agora. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar, dar um oi especial para a Ana Amélia e para a Margarete. A Ana Amélia é a presidenta de fato da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB São Paulo. E a Margarete também integra o núcleo de mapeamento legislativo dessa comissão. Boa noite à mesa. Eu estou presidenta da Comissão de Política Criminal e Penitenciária também aqui da OAB de São Paulo, e desde já deixo muito claramente a nossa posição, que é completamente contrária à privatização. Nós tivemos um evento na terça-feira para falar sobre o projeto do Moro, e lá surgiu algumas questões com relação a adequação do nosso discurso, né? E isso me fez pensar bastante antes de chegar aqui. De fato, eu acho que a gente precisa refletir muito sobre como passar esse discurso da privatização para a sociedade civil, para que a sociedade civil entenda do que nós estamos falando e compre conosco essa briga. Porque a gente não tem conseguido dialogar de alguma forma, porque a gente só está perdendo, né? A extrema-direita mundialmente está conseguindo ganhar um grande espaço, o pêndulo está variando e caminhando muito para essa direita extremista. Então isso significa que a gente não está conseguindo passar as nossas pautas da forma com que elas deveriam ser. Eu acho que a gente precisa começar a vencer esse discurso midiático de quem está preso está num spa, num hotel de 5 estrelas, porque senão a sociedade não vai entender a importância dessa pauta. Eu digo sociedade civil, não só as pessoas que estão presentes aqui, que são instituições, que são os agentes penitenciários, mas a sociedade como um todo, né? E não também só familiares de quem está em situação de encarceramento, mas toda a sociedade, porque eles estão bancando esse discurso da direita, que acredita que a privatização é a solução para este caos que nós enfrentamos. Eu acho que, enfim, não sei como, mas a gente precisa comunicar e mostrar essa situação de superpopulação, enfim, um espaço que ocupam 7 pessoas. A gente precisa mostrar a desumanização com que essas pessoas são tratadas e que nós animalizamos as pessoas que ali entram. E a partir de então, a gente não vai conseguir nunca fazer com que elas saiam dali numa situação melhor. O Estado fala em reinserção, em ressocialização, só que ele esquece que, por vezes, as pessoas não estão sequer inseridas na sociedade. Elas não foram sequer socializadas. E isso é uma responsabilidade de todos e de todas. E enquanto a gente não conseguir dividir essa responsabilidade, a gente não vai avançar. Esse projeto é monstruoso, né? Para além de tratar o corpo humano encarcerado como um objeto de mercado, ele viola, ele é inconstitucional, enfim, desde o início. Ele quer terceirizar, ele quer delegar para a iniciativa privada
funções exclusivamente do Estado, né? Grande parte disso faz com que vocês estejam aqui, que é a do poder de polícia, né? O poder de cumprir uma execução de pena que é exclusiva do Estado, e eles querem, enfim, dar isso de mão beijada para a iniciativa privada, porque neste modelo neoliberal o lucro e o capital é o que se sobressai. Essas propostas que eles têm adotado e, enfim, divulgado como modelo padrão para se adotar, eles têm como referência Ribeirão das Neves, que é um presídio privatizado em Minas. E aí a proposta que se chega, que para mim acho que de tudo é o pior dos pontos, que é o prazo que eles colocam e a quantidade de vagas, de cumprimento, na verdade, o Estado assume com a iniciativa privada uma política de superencarceramento, né? Enquanto nós temos que aqui refletir sobre as políticas para desencarcerar, temos que sentar e conversar seriamente sobre a política de drogas que leva a maioria de jovens pretos e pobres para dentro do cárcere. Este projeto vem de encontro a essas propostas de desencarceramento e se comprometem com essas instituições privadas a ter uma capacidade de lotação de no mínimo 90%. Nunca, né, em modelo algum que se propõe pensar em política pública de desencarceramento, se cria um termo e que se comprometa a lotação mínima de 90% por um período de quase 30 anos, né, que é o governo de Ribeirão das Neves prevê um modelo de 27 anos. Isso é esquizofrênico. Todos esses modelos que nós temos visto, além do poder de polícia dos agentes, que nós vemos aqui uma preparação, enfim, são concursados, passam por treinamentos de aproximadamente 400 horas, é isso? Tá certo? Estou errado. 400 horas de treinamento, enfim, que são preparados para assumir essa carreira e com o salário já é incompatível, mas para a iniciativa privada ainda é muito menor. Querem passar para que quem cuide são seguranças de agentes de patrimônio público, de patrimônio privado, desculpa, segurança de coisa e não de pessoas, com um salário infinitamente mais baixo, e aí promete-se que as condições vão ser muito melhores, então que esses agentes vão conseguir trabalhar com o preso de uma forma mais tranquila. Gente, assim como os agentes estão tentando terceirizar a assessoria jurídica, que é a função institucional da Defensoria Pública, a questão dos psicólogos também não me sai da cabeça. Existem vários modelos para poder, enfim, executar os laudos que a gente vê nos exames criminológicos. Eles querem que essas mesmas instituições executem esses trabalhos dentro das unidades. Qual o grau de imparcialidade dos laudos de exames criminológicos para a instrução de processo de execução, a partir de quem está lidando ali numa outra função? A educação, que nós temos hoje aproximadamente 10%, salvo engano, no relatório do Infobem, trabalho de 13% só também, de acordo com o relatório do Infobem, eles estão vendendo que isso tudo vai melhorar. Na audiência na SAP, eu fiz uma pergunta, porque, por que vai melhorar? Né? De onde é que está saindo esse dinheiro? Não sei se está funcionando. De onde é que está saindo esse dinheiro que a gente não está investindo agora, mas que nós vamos ter para investir daqui a pouco, né, com essas privatizações, para poder bancar essa saúde, essa educação e este modelo perfeito que vocês estão dizendo. E aí o assessor, o secretário disse, olha, a gente não sabe. Porque se o Estado tem dinheiro para esse investimento, isso vai sair de alguma forma do próprio bolso do Estado. O Estado está contratando uma empresa para que ela simplesmente gerencie esses serviços, mas é o Estado quem vai pagar. Por que é que hoje ele não tem dinheiro para pagar da forma que ele investe nas suas funções e vai ter dinheiro para poder pagar para a iniciativa privada para que elas as exerçam? Assim, é incongruente, é incompatível, não faz sentido. As iniciativas privadas, os custos são completamente distintos do que nós temos aqui. De acordo com, não sei se foi o relatório da Pastoral, ou se foi do Infobem também, não me recordo, que o valor por preso é de aproximadamente R$ 1.580.
esses relatórios também apontam que na iniciativa privada, em Minas, por exemplo, é de 3.500, no Amazonas de 4.700. Já se demonstrou que os custos não são reais de diminuição. Então, eu realmente, eu acho que é criminoso, inclusive, a proposta apresentada pelo governador João Dória. Criminoso não, criminosa. Acho que eu comecei falando me perdi, falando da adequação do discurso, porque eu acho que a gente precisa levar dados técnicos para a gente conseguir passar, para as pessoas entenderem essas nossas angústias. Porque só falar em desumanização, que o sistema carcerário traz com a privatização, não é o suficiente. Então, eu acredito que a gente levar esses dados, essa nota técnica que foi elaborada é de extrema importância, que ali está bem esmiuçado vários pontos, né? Dentre eles esses custos, essa questão da atividade jurisdicional ser, função da assistência jurisdicional ser a defensoria, a questão dos laudos psicológicos, que serem instituição também própria de um núcleo e não podem ser terceirizados, a questão dos ambientes policiais, a guarda do preso, eles disseram que, acho que não me lembro, acho que 7% eles disseram que vai ser destinado para, quantos? 12% vai ser destinado para os agentes públicos, e aí o restante seria que o papel mais pesado, que são os agentes que desenvolvem, seria da iniciativa privada. Esses 12 são cargos de direção das unidades. E que a custódia, enfim, todo o resto, transporte, tudo isso ficaria a cargo da iniciativa privada, que é isso que está acostumado a lidar com patrimônio e não com gente. A questão é seríssima, a gente precisa conseguir comunicar isso com a sociedade de uma forma. Oi. Obrigada. Tá? A questão é seríssima, a gente precisa conseguir dialogar, porque senão a gente sozinhos nós não vamos conseguir. Esse projeto é inconstitucional porque ele fere todos esses princípios, mas a nossa força, infelizmente, porque o governador não quer nos ouvir, ainda é muito pequena. A gente vai conseguir quando a sociedade civil nos apoiar. Então, a gente está levando essa questão para as casas legislativas. Na Alep, a gente tem conseguido dialogar com muitos deputados que estão também tomando para si essa pauta como importante, para a gente conseguir, enfim, reproduzir esse discurso de forma que a gente consiga fortalecer. Eu acho que, enfim, o interessante é que vocês falem muito mais do que a gente. Eu gostaria de reafirmar o compromisso desta comissão, e acho que da Comissão também de Direitos Humanos da Ordem dos Jurais do Brasil de São Paulo, no sentido de que nós somos completamente contrários ao projeto do começo ao fim, e é isso, não privatização. Obrigado, Priscila. Vou passar a palavra aqui para o Fábio. Boa noite. Sou o Fábio, faço parte da Associação de Familiares de Pessoas Presas e também componho aqui no estado de São Paulo a Frente Estadual pelo Desencarceramento. Primeiro, pensar esse modelo de privatizações é tentar entender o quanto eles querem privatizar a barbárie. Acho que eu parto de uma premissa de que não é o projeto de privatização que vai fazer com que as cadeias se tornem esses lugares que nós já conhecemos como lugares insalubres para conter pessoas. Eu acho que o primeiro de tudo é entender que essas pessoas elas já estão sob a tutela do Estado, e o Estado ele quer repassar essa tutela para empresas. E aí a gente vê a forma que o capital age para estabelecer um nexo com o modo de produção que é vigente hoje na sociedade que nós vivemos. Então, primeiro é entender que essa sociedade, a manutenção dela se dá a partir do lucro. Então, pouco importa qual vai ser a mercadoria. O que nós estamos falando agora é que essas mercadorias vão passar a ser pessoas que, em alguma medida, saíram da lógica normativa dessa sociedade
que aí eu também gosto de ilustrar outras questões, que eu acho que pra gente, que é fundamental, que a gente possa, esse debate ele precisa ser humanizado. A gente precisa olhar para 55 mortos em Manaus e nos constranger de alguma maneira. Isso tem que constranger a sociedade. Por que a gente não sai, pós ser anunciado 55 mortos sobre a tutela do Estado, dentro de 4 unidades que eles resolveram fazer parcerias públicos e privados, e aí dividir essa responsabilidade? Por que a gente não sai para protestar contra essas empresas? Mas, para além disso, por que a gente não sai às ruas para protestar diante da perca dessas vidas? Por que esse debate não é um debate fácil de se fazer, no sentido de que a comoção não chega? A gente está discutindo aqui relações de trabalho. Quando a gente discute privatização, o norte que a gente consegue apontar é para o norte de relação de trabalho, nunca é para pensar na dignidade humana. Ou a dignidade humana só conta para algumas pessoas, só para a relação de trabalho e não para um todo. Por que essas pessoas chegaram nesse lugar? Por que essas pessoas são constituídas como dejetos humanos? E esses lugares são constituídos como calabouços? Por que se faz um contrato e se estabelece que 90% da capacidade tem que ser preenchida? A gente não está falando de bexiga, a gente não está falando que tem que ser preenchido o espaço com desenhos, com arte. A gente está falando de pessoas. Pessoas que foram alcançadas pela política de segurança pública. Pessoas que não tiveram a possibilidade de ser alcançadas por nenhuma outra política, a não ser a política de segurança pública. São dessas pessoas que a gente está falando. E aí a importância é irrisória. A importância é irrisória. Se hoje a gente chegar em casa, assistir o Jornal da Noite e chegar lá uma reportagem de que pegaram 50 cachorrinhos e fizeram uma experiência, uma grande empresa de cosmético pegou esses cachorrinhos e fez uma experiência para passar produtos, para testar os produtos. Nossa, amanhã isso vira uma notícia. Né? Esses dias eu escutei um negócio de uma pessoa, numa reportagem, que ela falou que a gente tem que resolver o problema da situação das pessoas, dos moradores de rua, porque elas não estão conseguindo mais passear com seus pets. Então é dessa sociedade que a gente está falando. E aí é louco, assim, porque como que a gente vai reportar esse debate para essa sociedade? E aí, diante disso, a Frente Estadual pelo Desencarceramento, ela tem provocado algumas reflexões nos espaços que a gente consegue alcançar, e eu acho que é fundamental a gente conseguir reportar essas informações acerca da privatização para as pessoas que de fato vão ser mais atingidas. E aí é importante dialogar com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, mas é importantíssimo dialogar com os familiares das pessoas presas. É importantíssimo o trabalho que a Frente Estadual pelo Desencarceramento tem feito, e das filas dos ônibus na Barra Funda, aonde sai a maioria das pessoas, a maioria dos familiares que hoje são presos na cidade de São Paulo, porque existe um processo de interiorização dos presídios que afastam essas pessoas cada vez mais dos seus familiares. E aí não há possibilidade nenhuma de a gente pensar em qualquer uma dessas redes que todo momento é proposto, aí, que todo momento é trazido à baila quando a gente pensa numa proposta efetiva de humanizar as prisões. Não existe possibilidade concreta de se humanizar um lugar que foi construído para pessoas que não são vistas como humanas. Ponto. E aí a gente precisa entender que nesse bojo, essas pessoas que não são vistas como humanas, elas vão passar a ser vistas como mercadorias. E aí é interessante. E aí dentro desse bojo a gente está falando de um país que hoje é o 3º país que mais encarcera no mundo. E aí dentro dessa leitura, a gente não vai demorar muito, vamos ser o país que mais encarcera no mundo.
Então, a gente segue modelos de países que hoje estão pensando em propostas de desencarcerar, como os Estados Unidos e a própria China, que são o primeiro e o segundo país que mais encarceram no mundo. E hoje eles têm propostas de desencarceramento, só que o Brasil vem crescendo. A efetividade do sistema, ela tem a sua funcionalidade no controle, e é isso que é importante a gente entender. O sistema carcerário, ele funciona como um lugar que trabalha dentro de uma exclusão dos excluídos sociais. E aí a gente precisa, sabe, elaborar melhor isso no sentido de falar, pô, tá com um projeto, 4 prisões, que a gente está falando no estado de São Paulo, de 1/3 da população carcerária do Brasil. Está falando de 240 mil pessoas. Vamos imaginar dentro da lógica do lucro, dentro da lógica da mercadoria. Nós estamos falando em 240 mil mercadorias rentáveis para essas empresas aí que lucram, vão lucrar R$4.000 com cada preço. Se for o modelo desses modelos que foram apresentados pelo Lucas, que foram apresentados pela Priscila. E aí a gente precisa, de fato, contrapor e aí buscar todas as argumentações possíveis. Se a questão é orçamentária, é no orçamento que a gente vai... Só que aí sempre entendendo a lógica de que esse lugar e essas pessoas não são vistas como humanas. E a partir disso a gente volta e fala assim, não, tá, existe um projeto em curso, e essas pessoas, elas estão colocadas nesse lugar de uma total invisibilidade, e esse debate ele só torna público nesses espaços, nesses momentos que a gente está aqui, né, e de alguma forma nós aqui, nesse momento, nós temos algo em comum aqui, nós estamos juntos. Especificamente nessa pauta da privatização, nós estamos juntos. Mas é fundamental que a gente possa, de fato, entender como que a gente encontra, de fato, a sintonia para barrar esses processos, mas entendendo que a luta é maior. O barrar esse processo é fundamental nesse atual momento. Mas entendendo que esse processo ele não se esgota a partir do momento que a gente barra o processo de privatização. E aí a gente vai precisar refletir com muito mais gente, e aí a gente vai precisar parar de naturalizar algumas coisas. Essas pessoas elas podem ser torturadas porque elas cometeram algum crime, e aí isso legitima a tortura. Aí vamos voltar lá nos cachorrinhos, vamos voltar lá no discurso de uma figura de bem da sociedade, de que falou que tem muita gente na rua, a gente precisa resolver essa questão. Aí, né, para poderem passear com os pets, poder passear com o cachorro. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar aprisionando essas pessoas que são desajustadas da sociedade, que não são bem vistas pela sociedade. E aí essas pessoas vão ser presas e elas podem ser assassinadas. E aí é só mais um número. É só mais um massacre. De tempos em tempos a gente estabelece crises no sistema prisional. Não existe crise no sistema prisional. Ele funciona da maneira que tem que funcionar nessa sociedade. Nessa sociedade ele funciona da maneira que tem que funcionar. E a privatização é um projeto que está em curso no mundo. Se a gente pensar desde os processos da construção do Consenso de Washington em 1989, quando foi estabelecidos os acordos de desenvolvimento, porque o países como Brasil e Índia entraram né, no BRICS, por que houve a abertura? Não está nada desconectado. Por que houve a abertura das universidades? Por que se possibilitou o acesso às universidades? Porque o projeto neoliberal em curso no mundo, ele precisava desse respaldo do desenvolvimento. Então o Banco Mundial, o FMI, para investir em países emergentes como o Brasil e outros países, estabeleceram alguns acordos e o Consenso de Washington estava ali. E dentro do Consenso de Washington estava estabelecida essa política de privatização total. E no decorrer do curso, do processo democrático no Brasil, as aberturas foram sendo feitas. Fernando Henrique, uns em alta escala e outras em menos escala, mas elas vão acontecendo. E hoje nós chegamos nesse momento.
E esse momento ele é um cenário mundial. O que se apresenta hoje na política nacional, aqui especificamente no nosso território, ele representa um cenário mundial. Ele representa um cenário mundial do neoliberalismo avançando na sua composição. E aí, a serviço deles nesse momento está governos de extrema direita. Mas o problema ele não é de gestão de governo. Acho que é fundamental a gente entender isso. O problema não é de gestão de governo. O problema é que existe uma parcela da sociedade que não é vista como humanas. Então, até reivindicar direitos humanos para essas pessoas tem uma certa confusão aí. Porque a gente reivindica direitos humanos para um monte de outras coisas. Por que o debate da educação pública tem esse impacto muito maior? Porque todo mundo, ou boa parte da parcela da sociedade, não é contrário. Quando se fala da educação, porque as pessoas não são contrárias. Mas aí a gente vai pegar aqui e vai falar que 90% dessa população que hoje se encontra presa no Brasil, elas não chegaram nem a concluir o ensino médio. Então faltou educação em alguma medida, sabe? Qual que é o movimento? Por que a gente tende a desumanizar esse debate? Aonde estão? Essa franja da sociedade, ela se encontra onde? Historicamente, é um grupo que está sendo penalizado, e na maioria das suas vezes, ele está sendo penalizado por ser pobre. Ele está sendo penalizado por ser preto. Ele está sendo penalizado por morar em determinados territórios que os agentes do Estado vão estabelecer que a abordagem tem que ser diferente de um lugar para o outro. Então, nos jardins, a abordagem tem que ser uma, na periferia tem que ser outra. Então, é dessas pessoas que a gente está falando. O público-alvo desse sistema que está chegando nesse nível de barbárie, que já passou, porque agora a questão é, a gente já está na barbárie. Agora eles querem privatizar a barbárie. E aí a gente precisa munir forças para falar não contra esse projeto de privatização. Porque historicamente também, essa classe que se encontra nesse lugar, ela nunca é ouvida. Então a sociedade que de alguma forma faz a defesa desse grupo, precisa ser ouvida em alguma medida. E aí nesse sentido é o que a gente tenta fazer enquanto movimento. Fazer essa interlocução, tentar dialogar com esses grupos, para que a gente possa estar nesses espaços e denotar algumas coisas, assim, no sentido de trazer mais lucidez para o debate mesmo, porque por vezes a gente está reivindicando uma humanização que não existe e que não vai ser construída a partir desse lugar. É fundamental a gente entender que não é desse lugar que vai ser construída essa humanização. E como que a gente vai criar isso? Como que a gente chega nas filas das prisões e recebe as diversas denúncias que ali são construídas de pessoas que estão ali cotidianamente? Pessoas que estão sendo torturadas simplesmente porque, em alguma medida, essas pessoas que não tiveram acesso a porra nenhuma foram encarceradas, e aí os familiares pagam o preço por ser simplesmente familiares que não vão abandonar, que não vão romper os laços afetivos. Porque, inclusive, o Estado, quando interioriza as prisões, ele quer que essas pessoas rompam esse laço afetivo. Ele quer que essas pessoas passem por esses processos e que cada vez mais sejam desumanizadas. Porque isso volta para nós, gente. É isso que a gente precisa entender. E aí não dá para chegar e falar que essas pessoas são violentas. Violento é o Estado. O maior violador nessa sociedade, nesse modelo de sociedade que a gente vive, é o Estado. É o Estado que nega saúde, que nega educação, que nega lazer e que só chega lá com o seu braço repressor. Ou é para prender ou para matar. Não tem outra alternativa. Então é importante a gente ouvir vocês, a sociedade civil, ouvir os agentes, ouvir as pessoas que de alguma forma vai construir força para tentar barrar esse projeto que está sendo construído de cima para baixo, como a gente já sabe que historicamente essas coisas são feitas. Muito obrigado.
Obrigado, Fábio, pelas palavras. Agora passo a palavra para o Abidael. Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo os companheiros e companheiras aqui, presentes para a gente poder tratar desse assunto tão sério que é a privatização do sistema penitenciário. Aproveitando a fala do companheiro que foi perfeita nesse sentido, já dizia Nelson Mandela, você conhece um país não pela forma como ele trata seus cidadãos mais ilustres, e sim com aqueles mais humildes e os que estão dentro de suas prisões. Se quer conhecer um país realmente, visita suas prisões, né? Já deixo claro essa mensagem para o mundo. E infelizmente o nosso país está indo na contramão da história mais uma vez, né? É incrível como o nosso país é uma cultura de violência onde o Estado ele é opressor, ele é assassino e agora ele quer vender a carne, né? Já não basta assassinar, já não basta prender, agora é hora de lucrar, né? O Fábio falou a respeito dos pets, é interessante a gente fazer um modelo a respeito disso, porque é com essa sociedade que nós vamos conversar, com aquela que se revoltou com o segurança que matou o cachorro no mercado aí, e não emitiu opinião com relação ao segurança de um mercado que matou um rapaz asfixiado. É com essa sociedade que nós vamos conversar, né? Eu sou agente de segurança penitenciária há 25 anos. Comecei a minha atividade na Casa de Detenção de São Paulo em 1994, até 2001. E comecei a fazer as minhas atividades nos presídios de São Paulo, né? Serra Azul, Franco da Rocha, CDP masculino. Um dos piores lugares que eu já trabalhei na minha vida nem foi a Casa de Detenção de São Paulo, foi no CDP de Franco da Rocha. Para a gente ver como que o Estado não se organiza em suas atividades. Aquilo que o Pedro falou, né? O sistema ele funciona muito bem para aquilo que ele foi construído. O sistema de segurança pública ele funciona muito bem para aquilo que foi construído, né? Não existe uma crise, né? Ele tem realmente um foco nesse sentido que é para realmente fazer com que os de baixo se degradiem enquanto os de cima lucram com isso. Eu sou filiado ao Cifus-PESP, da Sindasp, né? Enquanto membro, né, dos sindicatos. Também sou filiado à Associação da Polícia de São Paulo e pertenço ao grupo do CES Antifascismo. Né? Saúdo dos companheiros que estão aqui, Flávio do Policiais, o Jabá do Cifus-PESP, o Gilson do Sindicop, né? Também trabalhei como agente de inteligência do Estado e diretor de inteligência na Corimetro. Eu sou tecnólogo com gestão de segurança patrimonial, que me deixa muito preocupado quando se fala em passar para a iniciativa privada, né, para a vigilância patrimonial um trabalho como esse, né? Eu me formei em tecnólogo e isso é muito preocupante porque, né, eu sei como que são feitas as licitações e como que é pago, como que as empresas oferecem trabalhos de segurança patrimonial. É um salário baixo ao vigilante, né? Ainda mais agora que a terceirização das atividades no passado foi aprovada, né? Não só outros assaltos também, temos a questão da reforma trabalhista também, né? Direitos foram roubados à luz do dia. Eu também sou graduado em criminalística, por ciência forense e pós-graduado em segurança pública dos humanos pela Cadepol. E com tudo isso, né, a gente fica preocupado com o rumo que está andando as coisas, né? Aqui eu vou citar o site do Sindicop, né, uma fala do nosso governador, que afirmou que vai passar todos os presídios do Estado de São Paulo para iniciativa privada. Todos, né? Ele não foi categoricamente em 4 apenas, que nem todos, ele quer passar todos. Ele quer passar por lucro, né, as vidas humanas que estão ali. Ele alegou também que o setor privado tem mais eficiência e mais competência que o setor público,
na gestão. Os presídios atuais serão concluídos pelo Estado, né? As obras já estão em curso, a partir da sua entrega serão administrados no setor privado, assim ele explicou, né? E o momento em que a gente acompanhou os massacres dos presídios em Manaus, né? Como que um governador se preza a dizer um absurdo desse, que o setor privado vai gerir melhor que o setor público, uma área que constitucionalmente pertence ao setor público. Né, aqui, né, na Folha de São Paulo, né, a Humanizar ela quer, né, ela participou dessa reunião para poder participar das atividades do processo de licitação, né. Inclusive, até uma empresa de alimentos participou desse processo, né, Vivo Sabor. E outra vez eu reforço a fala do governador, né? Ele alegou que o setor privado é mais eficiente, mais competente que o setor público, vindo de um cara que, antes de tudo, ele é empresário, ele é gestor. Né? A minha preocupação é que na moderna gestão, enquanto tecnólogo, a gente sabe que existem processos de gestão, né? Você tem que... Existem trâmites para isso. Ele está atropelando até aquilo que ele realmente é gestor das empresas dele, antes de ser político. Eu comecei a minha atividade na Casa de Detenção em 94. Né? E eu vou pegar esse texto aqui, que a gente falou, que justamente a gente vai falar para uma sociedade que votou, né, para representante, um policial... Né? Não vou citar nome, não vou dar esse golpe, mas que virou representante de uma sociedade que ganhou a sua eleição com uma cena de assassinato. Né? Foi lá, reagiu a um assalto com outra pessoa e ela foi eleita por isso. É com essa sociedade que nós vamos conversar. Então, nesse sentido, né, em 95, né, enquanto eu estava lá, um jovem agente penitenciário, a gente começou a perceber algumas movimentações dentro do sistema, né? E foram feitos alguns alertas à sociedade com relação a essa movimentação estranha dentro do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, principalmente na casa de detenção. E ainda mais num período em que, assim, uma superlotação, né? Os mais lembram que quando o sistema penitenciário ele lotava, existia uma válvula de escape, ele virava, né? As rebeliões nos anos 90 era uma maneira dos presos dizer, está cheio, né? Nós vamos virar o sistema porque não está dando mais. Enfim. E nisso, né, a gente fez uma observação. Eu, enquanto um jovem rapaz, olhei assim, falei, gente, né, esse pessoal não sabe a força que tem, porque o dia que se unir vai ser complicado, né, na cabeça de uma pessoa que acaba tirando o sistema. Em 1995, no SPTV, os agentes denunciaram umas atividades, as ações, né, dos detentos dentro do sistema penitenciário, né, dizendo, ó, estão se unindo, até porque né, tivemos um massacre do Carandiru em 92, né, toda ação tem reação, né, os fenômenos sociais, eles advêm de algumas situações extremas, e isso não foi diferente. Contudo, um secretário na época, agora não me lembro o nome, né, tanto que na pesquisa vocês não vão conseguir encontrar fácil, né, eu consegui encontrar fácil por meu trabalho de TCC, até consegui encontrar o nome da pessoa. Ele disse que era um delírio dos agentes, que isso não existe, né? Massa carcerária que está ali se matando, se estuprando, se matando e se extorquindo para se unir? Nunca. Pois bem, e a gente, né, fez a denúncia, não fomos ouvidos nesse sentido. Inclusive, observava que o pessoal começou a circular com uma camisa de futebol escrito 1533. Que isso, 1533? Né? E os presos começaram a falar do partido dentro do sistema penitenciário. Em 2001, né, foi quando finalmente o PCC mostrou sua face ao mundo e virou naquela época 29 cadeias. Né?
18 de fevereiro de 2001, né? Fizeram a primeira mega rebelião da história, aquela massa carcerária que a princípio se matava, se extorquia, né? Até porque o Estado não estava presente ali, né? Aí vamos ao princípio da anomia, né? Quando o Estado não se faz presente, automaticamente alguém se faz presente. Tá? Dos meus modos de direito criminalístico, a gente, né, acaba pegando algumas teorias e essa entra muito bem. Dessa maneira, né, ele se apresentou, virou as cadeias, assassinaram diversas pessoas, inclusive antes de 2001 ter a mega rebelião, alguns presos começaram a ser assassinados também, né, presos que começavam a se opor, porque antigamente a casa de detenção você tinha as famílias, cada uma na sua área, da Zona Norte, da Zona Sul, não era um contexto único, né? O preso que não tinha a sua gaiadinha ia lá no pavilhão 5, que era o lugar onde era o preso que não tinha o conhecimento, que não tinha nada, ou se não era o preso por crimes sexuais, era o pavilhão 5, que inclusive, você vê como que o Estado é ausente em tudo na época, as pessoas os loucos não existiam os anexos, eles eram caminhados para o pavilhão 5 e lá ficavam em convívio com a população. Depois de um tempo que dali eles foram caminhados para a internação. Após 2001, né, que o PCC mostrou seu poder, né, tirou os adversários dos setores, inclusive do patronato. Eu lembro de um preso chamado Leandro. Eu estava para sair de férias, né, a gente fazia a ronda dentro da unidade, né, no pavilhão 5, né. Ele falou: ô, Sobidel, não, chego aqui, fala na cela e ó, minha filha, né, né, mês que vem tô sem liberdade, tá, parabéns, né, vê se não volta. Saí de férias, quando voltei, soube que ele tinha sido assassinado. Né? Ele era responsável por um patronato. Né? Então, a disputa de poder começou no âmbito interno da unidade. A gente tentou avisar as autoridades na época, mas a gente não foi ouvido. E, inclusive, os erros de gestão, né, do mesmo segmento partidário que está em São Paulo há mais de 2 décadas. Tá? Nisso, um dos secretários de segurança, não vou lembrar o nome porque não vou dar esse bote para ele, mas ele disse: o PCC é um cachorro sem dente. Em 2006, tivemos os crimes de maio, né, que causaram 564 mortes e 110 feridos, que se estendeu do dia 11 até o dia 21 de maio. Aí foi o período em que o PCC mostrou a sua força contra o Estado. Né? A maior cidade da América Latina paralisou. As pessoas não saíam nas ruas. As pessoas tinham medo de sair para as ruas. Eu estava voltando do CTP de Franco da Rocha quando houve um dos primeiros ataques, que foi ali na Parada Pinto, que antigamente não era nem um posto da PEU, é um posto da GCM. E ali começou as atividades do PCC com relação ao Estado, enfrentando o Estado. Inclusive, a Human Rights fez um trabalho conjunto com Harvard sob o título São Paulo sob Achaque, onde lá, né, detalhadamente está descrito como que se deu, né, um dos motivos também pelo qual o PCC fez o seu ataque contra as forças de segurança do Estado, além das transferências que tinham sido feitas. Nisso, o PCC articulou 74 rebeliões na penitenciária, né, no estado todo. Vocês se lembram que a princípio de 2001 eram 29. Né? A expansão penitenciária começou sem um estudo, sem nada, né? Começou a expansão. Então, nisso, o crime organizado se articulou e conseguiu fazer com que 74 unidades penitenciárias permanecessem em rebelião. A gente fala dos crimes de maio, mas esquece que em julho houve novos ataques. Né? Tivemos mais ataques em julho, né? 70 ataques contra civis e militares. As baixas foram inúmeras, né? As chacinas, né? Os IMLs lotados, como se a gente tivesse passado por uma guerra civil interna.
através da ingerência do Estado que não conseguiu se articular com modernas fases de gestão, permitindo com que isso chegasse ao ponto que chegou. Lembramos que o massacre do Carandiru foi em 1992, e até hoje o Estado não fez a sua obrigação, que é justamente, né, julgar aqueles que cometeram os seus crimes. O Brasil é acionado pela ONU repetidas vezes sobre isso. E quando o Estado não faz a sua lição de casa, né, esses efeitos de ação e reação são efetivos. Né? O PCC é um fenômeno social nesse sentido, porque eu entrevistei, enquanto diretor de inteligência em Franco da Rocha, um preso que ele era opositor ao PCC. Ele foi muito bem categórico: senhor, sou contra ele, se eu encontrar um de frente eu mato. Isso aí mas eles fizeram uma coisa que vocês não conseguiram fazer: a paz dentro dos presídios, proteger aqueles que eram oprimidos, né? Proteger aqueles que eram estuprados pelos abusadores. E isso o Estado não chegou. Eles fizeram isso e hoje eles têm a massa carcerária. Né? 95% dos presídios de São Paulo pertencem à facção criminosa no seu controle interno. Em 2007, para os senhores verem como é ingerência, isso com certeza pouca gente deve saber, né? Até porque uma notícia, eu tive o prazer de fazer um curso na época, em 2013, com o Julian Assange, que ele estava preso, estava na embaixada lá do Equador, e deu um curso online para a gente falar sobre questões de soberania. O Estado, a nação, tem que ser soberana. Quando a gente não consegue entender o que é soberania, e justamente a soberania é o seu povo, o Estado ele só é soberano quando o seu povo é livre. Né? E justamente isso não está acontecendo com o Estado brasileiro. Em 2007, o governador José Serra, né, de modo ao léu, foi pedir ajuda à embaixada americana para enfrentar a facção criminosa PCC. Isso foi vazado no site do Wikileaks, inclusive, né, está nos sites, é só pesquisar. O partido que está no poder há 20 anos, né, não confiando nas suas forças policiais, não confiando nos seus entes governamentais, só pedir ajuda para fora, o que poderia fazer para me ajudar com relação à facção. Né? Mais uma vez demonstrando a sua ingerência, buscando lá fora uma solução para aquilo que eles não souberam gerir, para aquilo que eles falharam. Em 2011, né, isso, os sucessivos erros continuam. Né? E eu estou pegando essa fala na questão da ingerência, porque essa sociedade que está aqui é que continua elegendo o mesmo segmento político há mais de 20 anos. Né? A gente tem que construir um argumento justamente, né, em cima, né, das violações dos direitos humanos, mas também mostrar que não está havendo uma política efetiva de segurança pública nos modos de gestão moderna e cidadania. Em 2011, o ex-secretário de Segurança Pública, Ferreira Pinto, esse dá para falar certeza, está bem recente, disse que o PCC se resumia a 30 líderes isolados em Venceslau. Na época eu estava na inteligência. Falei, gente, como que ele fala uma coisa dessa assim? 30? A gente sabe que no meu cadastro tinha 5.000. A gente faz o cadastro, os bancos de dados, de inteligência. Então, só ali tinha 5.000, como assim 30? Né? Ou está sendo mal assessorado, ou continua fazendo aquela velha estratégia do Harry Potter, que é do Voldemort, que você não se refere à facção, você fala a facção que opera dentro dos presídios, como se você não falasse o nome da facção, ela não apareceria. Pois bem, em 2012 tivemos o ataque da guerra do PCC contra a PM de São Paulo. Né? O jornal The New York Times, ele faz um título que chama-se What Killed Brazil Police? O que estaria matando a polícia brasileira? Nesse quesito eu poderia falar que é a gestão. Mas
E não podemos esquecer o papel da mídia com relação a isso. O Jornal Nacional omitiu por 3 meses a guerra em São Paulo entre a PM e o PCC. Comprovadamente, e isso foi matéria do meu trabalho, antes de fazer o meu TCC na Cadepal. Eu fiz uma pesquisa, quem quiser fazer, né, desde março, que quando a Rota encarou a facção na Penha, que dali para cá que começou. De março em diante começou aquela batalha entre o PCC e a PM, que resultou na morte de 107 policiais militares, fora as chacinas nos bairros. Foram 107 policiais militares mortos, 19 agentes penitenciários mortos e 4 policiais civis. Né? O Jornal Nacional omitiu por 3 meses, só dando a notícia em junho. Né? Esse ano a gente ia ter a eleição, não sei se foi por causa disso. Nesse inteirinho também, nesse inteirinho eu fiz o meu trabalho da CCC, que seria o assassinato de ex-detentos no estado de São Paulo no mês de outubro de 2013. Que nesse sentido, comprovadamente, além do sistema não recuperar, né, a pessoa assina um decreto de morte por ser um ex-detento. É um estudo novo, eu não consegui encontrar isso no Brasil, nem lá fora, né? Consegui pegar os dados de coisa de ocorrência na época, fiz uma amostragem e comprovadamente é tão perigoso quanto a pessoa ser um ex-detento. A sua qualidade de vida, além de ser péssima no sistema, ela pode ser morta quando sair. Pois bem, a ingerência que nós estamos aqui abordando, ela é gritante. Né? Eu vou ter que correr aqui com os termos. Né? Uma empresa de comida, né? Digamos que essa empresa ganha, ela vai gerir um sistema como esse, onde temos uma facção criminosa que tomou conta dos presídios, ela tomou conta do crime organizado no Brasil, né? Ela vai tomar conta, com certeza, né, do privatizante, porque, né, vai enfim, conseguir esticar os seus tentáculos juntamente, né, da privatização. Infelizmente, a gente assiste a um festival de ingerências, né, com relação, não se consulta o ente público, eu crio um sistema e já coloco ele sem que você possa estar trabalhando, né? O que a gente vai estar fazendo logo? Nós vamos fazer o quê? Terceirizar a Polícia Civil, porque ela está supateada. Nós vamos terceirizar a PM, né, porque hoje a PM ela faz a investigação do crime organizado. Logo não vai servir mais. Né? Nós temos uma Polícia Civil sucateada, o sistema penitenciário não é investimento, uma Polícia Militar está morrendo, inclusive cometendo suicídio. Né? Inclusive, nós temos a bancada da bala que, desses anos todos, nunca fez um trabalho de política construtiva, nem defendendo a sua própria categoria. Tá? Enfim, né? Basta que uma canetada possa ser dada para que, né, a PM possa ser substituída, pelo jeito que está, é inconstitucional a privatização, né? E terceirizar a questão da Polícia Civil, porque não está investigando, né, desmonte. Eu vou terminar aqui, né, quero agradecer a todos a atenção, né. O nosso sistema penitenciário, além disso, nós temos o GIR, nós temos o sistema de inteligência, nós temos o grupo de escolta que faz as suas atividades, nós temos uma estrutura de segurança pública que pode ser entregue de bandeja por mesa de comida. Mais uma vez, uma ingerência, né, desse governo que está há 2 décadas na gestão de São Paulo. Nós temos que construir um diálogo com a população, né, com essa população que está aí, que não se comove com a morte do ser humano, mas com relação ao PET, ela faz mobilizações enormes no Facebook. Enfim, quero agradecer a todos, né, e perdão por ter só um pouco de tempo. Muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai abrir então a palavra para quem quiser se manifestar. A gente já tem aqui uma lista de inscritos.
Eu só vou até pedir permissão aí para pular a ordem, pedir para o Fábio a compreensão do colega de Bauru voltar. Então vamos iniciar aqui. Só vou pedir para todo mundo aí ficar atento com esse tempo de fala, de 3 minutos, tá bom? Se tiver aí estourando, eu dou uma chamadinha aqui. Vamos começar com o Carlos Eduardo Piotr. Boa noite a todos. Sou Carlos Eduardo Piotr, sou membro da diretoria do Sindicop, diretor de assuntos penitenciários da Federação de Sindicatos dos Servidores Públicos e agora ingressando juntamente com o Bidael e o Dr. Flávio, também no Policiais Antifascismo. Vou ser sucinto, breve. Eu vou começar a minha fala dizendo que o governador João Dória, ele não vê legalidade, ele não está preocupado com legalidade, ele não está preocupado com o estudo de viabilidade, se é correto ou não a privatização, ele só vê lucro. Para as empresas, alguma empresa vai lucrar. Acrescentando a fala do colega sobre a empresa Humanizare, o proprietário da Humanizare está envolvido no escândalo do metrô aqui na capital paulista, com o mesmo partido do governador, PSDB. Tem mais só isso que faltou na fala. E agora, entrando um pouquinho mais ao fundo, eu tive, como bacharel em Direito, eu sempre gostei de pesquisar a exposição de motivos de leis. E essa semana eu tive lendo a exposição de motivos da Lei de Execução Penal. E eu aconselho a todos aqui a fazer essa leitura. Porque na leitura da exposição, eu pude reparar que a discussão do sistema prisional mundial foi sempre após o quê? Guerras. Nessas guerras onde os direitos humanos foram violados. Então, a discussão começou lá na década de 20, do século passado, pós-Primeira Guerra Mundial. Aí foram várias discussões, foram tomadas algumas medidas. Teve a Segunda Guerra Mundial, aí sim, efetivamente teve medidas, né? 10 anos após o fim, teve a regra para tratamento de presos da ONU. Mas todas essas regras veio após o respeito aos direitos humanos. Então teve congressos e vários congressos. Inclusive, antes da nossa lei de execução penal, que foi discutida durante anos, teve em 1981 uma reunião no Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, e foi discutido ali que, vou citar um que me chamou bastante atenção, que eu vi que o governo de São Paulo, principalmente de 2001 para cá, eles construíram vários depósitos de gente. Hoje uma unidade prisional é depósito de gente, tá? Nessa reunião no Conselho de Penitenciário em 81, ficou decidido que as unidades penitenciárias teriam celas individuais, porque preservaria o preso contra estupros e contra extorsão, seria mais fácil. Inclusive é o mais fácil até para o controle da própria segurança, né? Tá, estou já concluindo só. Então, chamou a atenção o quê? Qual que é o que eu vou relacionar isso com a privatização? Por quê? Em todo momento que teve esse desrespeito aos direitos humanos, após que foi criado regras e regulamentos para tratar do regulamento penitenciário no mundo, foi o que? Dito que o servidor penitenciário tem que ser servidor público. Então tem esse paralelo. Eu achei interessante que eu vim aqui para acrescentar para todos. E para concluir aqui, só vou acrescentar mais uma coisa. Uma coisa que é invendível, inalienável, que isso aí o governador não vai conseguir vender para nenhuma empresa. A experiência profissional do servidor penitenciário. A experiência profissional do advogado que atende o preso. A experiência profissional do agente de segurança, que quando o preso tem um problema, ele sai do raio, a gente bate o olho e fala: o que está acontecendo? Entendeu? Várias vidas são salvas assim. O cara está com um problema, está devendo, a gente tem a capacidade. Estava conversando com a minha amiga Fabiola ali, ela falou como que evitaria a morte dos presos lá. Não, qualquer agente aqui de São Paulo evitaria. Saberia, perceberia, tiraria o preso, separaria as facções. Isso não tem como uma empresa privada obter essa experiência profissional. Isso é inalienável, é intransferível. Isso só quem trabalha há anos tem. E quem entra como novato vai adquirindo dos mais experientes. Então é isso que eu queria só acrescentar nas nobres falas dos colegas aqui da mesa, que foram belas falas. E acredito que tem mais pessoas para falar e acrescentar. Peço desculpas aí, vamos nos retirar aí, porque Bauru está um pouquinho longe. E obrigado.
esqueci de avisar também, quem quiser falar, pode falar ali com a Duda ali atrás, ou com a Isa, levantar a mão ali. Vou chamar agora o Fábio, presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo. Boa noite a todos e todas, boa noite Camila, doutor Leonardo, Lucas, até o Fábio já saiu, né? Nós estamos dialogando, sou conhecido como Fábio Jabás, sou agente penitenciário há 18 anos e estou presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional. Bom, o nosso lema, até contra a privatização, é vida e segurança não se negociam, porque na verdade é isso o que vai ocorrer, conforme todos aqui já falaram. E também alertar a sociedade, essa sociedade que elege essas pessoas que estão aí, também agora poder ir para a cadeia, porque basta, já tem um movimento lá em Brasília para acabar com a lista de custódia, né, e tal. Então, o nosso mote está sendo esse: vida e segurança não se negociam. Começamos a dialogar ali com o Gianazzi, com a pastora carcerária, com a Amparar, fizemos a primeira audiência pública contra a privatização e hoje, dentro da Assembleia Legislativa, nós estamos tendo alguns avanços. As PPPs não precisam passar por lá necessariamente. Os deputados começaram a falar, inclusive deputados da base aliada. A nossa frente parlamentar, que foi um encaminhamento daquela audiência pública do Gianazzi, já está com 19 assinaturas, só mais uma para poder montar a frente. Pretendemos até o mês que vem já fazer o lançamento da frente contra a privatização. Então, tem dado resultado. Eu não vou falar muito aqui não, porque já foi falado muita teoria e tudo. Eu quero, na verdade, fazer um convite. Agora no domingo, dia 9, das 10 às 14 horas, nós, servidores do sistema prisional, estaremos na Paulista, panfletando e dialogando com a sociedade. E explicando tudo o que foi falado aqui. Porque nós somos servidores do sistema prisional, nós também sofremos, porque com a agência do Estado, a gente chegar logo cedo, nossa rotina, fazer uma contagem do pavilhão, que é a nossa profissão, tem que fazer a contagem, a conferência da população, a cela que é para ter 12, tem 50, a cela, dependendo do tipo da unidade, que é para ter 9, tem 19, então é insustentável. Às vezes o que nós ficamos devendo aí para os familiares, os presos, a culpa não é nossa. E às vezes a culpa cai sobre nós. Como foi dito aqui, o Estado, e esse Estado que está aqui já, esse partido há 2 décadas no Estado de São Paulo, cada dia mais ele tem deixado o seu papel de Estado. E nós aqui, como representantes da categoria, sim, nós entendemos a questão da humanização. Nós queremos também um sistema mais justo, tanto para os presos, porque se for justo para os presos, também será justo para nós.